Olá, meu nome é Tiffany Nicole Barbosa e eu sou integrante do grupo 5 de Química Orgânica. Hoje eu venho apresentar um trabalho sobre técnicas de extração. No primeiro momento, venho explicar bem brevemente o que é uma extração. A extração na química é a separação de dois líquidos ou dois sólidos, ou um líquido em um solo, nas suas frações componentes. O processo de extração ele pode ser realizado por prensagem, por solvente, fluidos, em condições supercríticas. Uma extração química, normalmente, é, é feita por processo que ocorre as etapas de contato com solvente do solvente com o sólido, que cede o componente solúvel, separação do soluto de solução do sólido remanescente por filtração, normalmente por destilação, filtração ou evaporação, para recuperação do soluto dissolvido no líquido extrator. É, a primeira técnica que eu vou apresentar é a maceração, que é uma das técnicas mais simples, que é o contato da droga vegetal com o líquido extrator por um período de tempo determinado. E a maceração ela pode ser estática, parada, né? Dinâmica, com movimento, ou por agitação, que é a movimentação em reator, ou ambas. É normalmente indicado para fabricação de extratos sensíveis à degradação térmica, então são extratos que não podem ser expostos a calor, normalmente. Quando se quer manter bem as características sensoriais da planta e não exaurir a extração dos ativos, por exemplo, no extrato de camomila é usada a maceração. A segunda técnica é a pergolação. É um processo que permite a extração mais eficiente dos ativos por uma dinâmica e artifícios possíveis. A extração do líquido extrator através da planta moída, em aparelhos conhecidos como pergoladores com controle de fluxo, tempo e temperatura, normalmente otimiza o processo. Geralmente é usado para extração de ativos não termosensíveis. Então a gente pode usar calor por um tempo, então esse uso do calor não vai impactar no nosso extrato. Esse método, em muitos dos casos, é possível extrair em torno de 95% dos ativos contidos no material vegetal. Por exemplo, a gente usa a pergolação para ter extrato de guaraná, extrato de quassia, óleo resinas de pimenta também. É, uma técnica de, de extração é, é pelo Soxhlet, eu acho que assim. É, é uma vidraria que faz parte do laboratório normalmente. O Soxhlet é um aparelho inventado em 1879 por Franz von Soxhlet. Ele foi originalmente desenvolvido para a extração de lipídios de um material sólido. Esse equipamento utiliza refluxo de solvente em um processo intermitente. O reagente não fica em contato com o solvente, então a quantidade de solvente nesse método é maior do que a quantidade do reagente que está sendo extraído, pois o volume total do solvente não deve ser suficiente para atingir o sifão. A estrutura, mais ou menos, a estrutura do solete, ela é, ela possui três partes e cada uma delas realiza um processo sem a necessidade manual da gente ficar manipulando. Então, a primeira é o reservatório de vidro.
que também é conhecido como dedal, que contém um tubo na parte lateral. Esse tubo pode esvaziar ou preencher o espaço no qual o composto é colocado. O reservatório de vidro é envolto por outras duas partes: o condensador, que ocasiona o refluxo do solvente, que é posto na concentração, e o balão, que fica concentrado na parte de baixo e destila o composto com a adição de solvente. No momento de realizar o processo, é sempre importante que o balão seja aquecido com uma manta aquecedora para que a extração de lipídios no solete seja eficaz e a destilação ocorra sem nenhum problema. O solete funciona mais ou menos com a colocação da substância no reservatório de vidro. A pessoa que manipula precisa colocar ele na câmara do solete com um filtro de papel envolto para absorver com mais propriedade o aquecimento da manta. Em seguida, o solvente é colocado dentro do balão de destilação, sempre uma quantidade maior do que o de composto, normalmente o nível 4 vezes a mais que o volume do composto. É o recomendado para que chegue num resultado oportuno. Com as medidas analisadas e já preparadas, o reservatório é aquecido e o solete colocado na parte de cima do frasco. O solvente é aquecido e o refluxo é ocasionado a partir do condensador. Com o vapor subindo ao frasco e se condensando na parte central do solete, absorvendo o solvente aos poucos e o composto vai se dissolvendo com o aquecimento do solvente. As partículas sólidas da substância são extraídas pelo tubo lateral do reservatório de vidro. A vantagem do solete é que o solvente entra em ebulição por meio de aquecimento apropriado e em uma condição que o composto vai sofrer a extração de forma rica e sem a perda dos materiais a serem analisados. O líquido é absorvido pelo papel filtro e as partes sólidas não são empurradas para o balão. Para os analistas de laboratório, o uso do solete é inteiramente importante para se chegar a uma amostra mais concentrada e com uma porção considerável para estudo e análise. Bem, esse é o nosso trabalho. E é isso. Obrigado. Dá uma amassadinha nelas para liberar os óleos essenciais. E depois é só guardar numa garrafa e completar com cachaça. Na verdade, o ideal é ser vodka, né? Mas aqui a gente só tinha cachaça, a gente fez com cachaça mesmo. Mas o importante é que seja bem alcoólico. Best girl you'd ever meet. And for a diamond ring, I do these kind of things. E é bom deixar num lugar escuro, fresco, com tampa. E de vez em quando, assim, uma vez por dia, dá uma chacoalhada nela. E em mais ou menos um mês e pouco vai estar um extrato de hortelã. Daí é só coar as folhas e tá pronto.